Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer a live número 2 sobre empreendedorismo contábil. Tá aí o Anderson, tá aí o Djalma. Aí sim, hein? Começando do começo. Oi, Evelyn. Nando Gomes, Lorena, tudo bem, Lorena? A Nina Lima, a Jaque. Cadê meu comentário? Ontem eu esqueci de fixar o comentário importante para as pessoas que vão entrando. Sônia, Maria Rosália, tudo bom, Jaque? Larissa, bom dia, Sônia. Muito frio aí, Sônia, na praia? A Jaque é de Goiânia, né, Jaque? Gia Rocha, muito bom dia a todos. Evelyn de Pinhais, Marli Surek, Hortência. Hortência deve estar calor lá, né, Hortência? Interior de Pernambuco. Tem que estar calor. Se lá não tiver calor, não sei. Marcos, de Ponta Grossa, tudo bom, Marcos? Bom dia a vocês. Pessoal, hoje então a gente vai dar sequência na nossa conversa sobre empreendedorismo contábil. Agradeço mais uma vez todo mundo que participou ontem e todos que já estão entrando aí na live hoje. Tô vendo uns coraçãozinhos ali. Ontem esqueci de fazer essa solicitação. Então quem puder ali clicar no coraçãozinho ou clica e também clicar nesse... eu não sei, nunca sei se é um aviãozinho ou uma flecha. Clica ali e daí você manda para contatos teus que possam ter interesse nesse mesmo assunto. A pessoa recebe a notificação, de repente acorda ali, já clica na live e já vai assistindo junto com a gente. A Ju, Cristina, Luan, o Augusto. Vou conversar hoje com o Augusto. Então, pessoal, fazendo uma breve recapitulação do que a gente falou ontem na primeira live, eu falei a quem ela se destinava, né? Pessoas com espírito empreendedor focado na contabilidade, né? Então, estudantes de ciências contábeis, recém-formados, pessoas que querem montar o seu negócio, pessoas que montaram o seu negócio recentemente ou há mais tempo já, mas por algum motivo aí acham que aqui a gente pode contribuir para que ela evolua um pouco mais, né? Empregados de escritórios contábeis que queiram ter autonomia, que queiram exercer o seu espírito empreendedor. Então, para essas pessoas que se destinam a essas 3 lives programadas sobre empreendedorismo contábil. A gente começou ontem, foi boa, fiquei satisfeito com a live. Fabiane, Cassiano, bom dia. Eu fiquei bem satisfeito ontem com a live, recebi feedbacks bem legais, recebi as histórias que eu pedi. Então, continuando nossa recapitulação, o resumo de ontem, né? Então, a quem se destina, o objetivo ali foi contar parte da minha história, não a história toda da minha empresa, mas sim o momento chave, né? Então, um resumo ali de 3 ou 4 anos, um pouquinho mais, que fizeram ações que fizeram a virada de empregado, de estagiário numa empresa de contabilidade, até o momento de iniciar o próprio negócio, né? Que no meu caso foi janeiro de 2001. Então, estamos aí prestes a completar 20 anos de empresa. Falei o que a gente não vai ter na live, então não tem fórmula mágica, não tem números encantadores de em tanto tempo você vai ter aqui 7 motivos para progredir na contabilidade, feito um foguete, e para ser feliz e para ganhar dinheiro a rodo. Não tem essas fórmulas milagrosas por aqui. Também não tem venda, então amanhã, quando a gente concluir a terceira live, você não vai ser convidado a comprar qualquer coisa, não tem um curso engatilhado, tem alguns projetos aí de um curso e de uma mentoria. Mas isso são projetos. Amanhã eu vou fazer um convite para vocês, mas é algo para dar uma sequência, mas que não tem custo, não é uma venda.
fiquem bem tranquilos, tá? E aí eu contei a minha história, então durante a live de ontem, uns 30 ou 35 minutos, eu contei essa história, várias pessoas interagiram, legal. Bom dia, sou estudante do Amapá, olha, Nina Lima, sou estudante do Amapá, estou no último ano, muito boa a sua live, falando a realidade. Legal, muito obrigado. Renan, Odilma é minha mãe, que está ali presente, ficou feliz também de escutar a história de ontem, reviveu bastante coisa que a gente conversou ontem. Bom dia aí, meus pais que estão assistindo. Assistem no mesmo celular ali, fico feliz ali deles acompanharem, né? Estão trancafiados aí por causa dessa pandemia aí desde março, então também aí é uma oportunidade de interagir aí com eles. Legal? Bom, a segunda live, que é a que a gente está começando hoje, o título que eu divulguei quando a gente estava fazendo essa preparação para esses 3 dias é Conhecendo Quem Quer Empreender. Então, hoje, a ideia é, com o que eu falei ontem, hoje eu vou fazer alguns complementos, algumas pontuações de algo que precise ser, que possa ser complementado da história de ontem, mas eu pedi ontem que as pessoas fossem mandando no meu direct ali algumas histórias para eu entender o contexto, para eu entender o público que eu estou conversando, entender as dificuldades, né, as realidades diferentes, né, diferenças regionais, diferenças de nichos, de projetos, de pessoas envolvidas, de recursos financeiros envolvidos. Então, sempre quando você vai começar um negócio, seja na área contábil, seja em qual área for, qualquer negócio você precisa de recurso financeiro para começar, pouco ou bastante. Eu vou comentar disso também porque em 2 casos aqui que me foram falados, eles comentaram do recurso financeiro. Então eu quero falar disso também. Carla, bom dia. Renan Amaral, Cassiano, sempre presente, bom dia. Então eu quero comentar dessas questões aí que foram me passadas. Eu separei aqui 4 casos em especial, 4 casos que de repente eu vou convidar aqui para participar da live. Ó, eu já vi ali que o Lucas fez uma solicitação, a Jaque também, né? Eu quero conversar ali também hoje com a Jaque, que já fez a solicitação, com a Valquíria Assis de Ipatinga, Minas Gerais, com a Márcia Cristina, também de Minas Gerais, de Extrema, uma cidade chamada Extrema, Minas Gerais, e também com o Augusto, de São Paulo. Augusto ali fazendo a solicitação. Aguenta aí, Augusto, que a gente vai falar. Beleza? Então essa é a linha de trabalho para hoje, né? E eu espero que com esses exemplos que eu vou passar a vocês, sirva a todos aí que estão presentes, e eventualmente vocês podem ir interagindo ali nos comentários. As pessoas que de repente fizerem um comentário e eu não conseguir acompanhar na hora, faz de novo, porque aqui vai subindo aqui os comentários, vocês estão vendo aí, e se passa o momento eu não consigo voltar. Então peço que eventualmente insista ali no comentário, ok? Eu queria fazer uma interação ali com vocês, porque é uma questão que me foi muito útil, e se vocês escutaram a minha história ontem, vocês perceberam. Eu queria que vocês colocassem ali quem aí já trabalhou com outra coisa que não a contabilidade. Pode colocar qualquer coisa. Trabalho com, sei lá, trabalhei de vendedor no shopping. O outro, a Cristina está falando, não vou conseguir entrar na live, estou dirigindo, mas estou ouvindo. Tudo bem, Cristina, tudo bem. Então eu vou comentar ali algumas coisas do caso dela, fique atenta aí, Cristina, porque eu vou tomar a liberdade de comentar uma das coisas que você falou ali. A gente não conversa, mas eu comento sobre isso e a gente faz a interação. Então eu queria que vocês comentassem ali, como eu ia dizendo, quem aí já fez outra coisa, já trabalhou com outra coisa que não contabilidade. Ou seja, trabalhei na farmácia, sou formado em educação física, o outro é formado em, sei lá, sistemas da informação, trabalhou no ramo da saúde, trabalhei na empresa do meu pai,
Enfim, a Sônia ali, a Sônia trabalhou bastante, a família dela conhece a Sônia, nossa franqueada, a família dela tem loja, tem material de construção, então tem essa experiência também na área financeira, administrativa, então isso é importante também, eu acho que tem muita conexão. Cassiano, né, trabalhou com música. Olha, Carla, que interessante. Você trabalhou com vendas, Carla? Eu não sabia. A Carla trabalhou com vendas, isso é importante. O Cassiano também foi vendedor, o Anderson ali foi garçom, laboratório de asfalto e indústria de arroz. Pô, Anderson, você tá multifunções, hein, cara? Trabalhou como garçom, laboratório de asfalto, não sei o que é isso exatamente, enfim, uma indústria de asfalto, acredito. E beleza. A Silveira Conde trabalhou na farmácia, loja de carro, construtora. Então vou pegar aqui o perfil ali dela tá Silveira. Hortência, já trabalhei com meu pai, mas o que era lá, Hortência? Importante saber. Era um comércio, era um escritório. A Nina Lima, que é do Amapá, lá, sou consultora de vendas da Oi. Fiz um estágio na minha área de contabilidade, a cada dia me apaixono mais por esta área, legal. Então, olha, poxa, aparecendo várias pessoas aí que já trabalharam com vendas. Beleza, isso é bem importante, bem importante. Podem colocar ali se a pessoa tem se você tem alguma formação também complementar. De repente você fez uma outra faculdade, um outro curso técnico, né? Então isso também é importante. Fabiane trabalhava como recepção no hospital, na área de internamento. Então um contato com o público ali também da Fabiane numa outra experiência profissional. Isso é importante também. Mariarte Atelier. Trabalhou numa companhia aérea. Beleza. Muito importante porque nós somos um só. Então, as experiências que você vai adquirindo ao longo da vida, ela vai se somando. Você tem que ir agregando. Tem que ir agregando competências profissionais para você aplicar naquilo que você está hoje. Então, se eventualmente você sair do ramo contábil que você está hoje e for trabalhar lá numa companhia aérea, por exemplo, aquele conhecimento que você adquiriu com a contabilidade também deve servir em algum momento lá. Bom dia, Anaíta. Anaíta de Salvador. Anaíta é 10, fã do Chiclete com Banana, do Belmarx, enfim. Tenho que visitar lá e posar lá na casa da Anaíta, né? Lá em Salvador, quem que não quer ter um amigo em Salvador? Bom, então as experiências que você vai adquirindo ao longo da vida, lá mais uma vez o Lucas ali, eu já trabalhei com vendas e hoje sou programador de produção. Tá, Lucas, mas no teu caso ali você não me mandou a tua história, você já tem o teu escritório e você tem uma outra função como programador de produção. Aí agora você me confundiu um pouco. Tarsis, bom dia. Já trabalhou em banco, salão de beleza, teve comércio e agora está na contabilidade. Já que você fica bem atento aí que nós vamos conversar, Jaque. Então as funções complementares que você teve, as atividades que você já teve, as experiências profissionais que você já teve devem ser somadas. Não esqueça aquilo que você fez no passado. Deve agregar aquilo que era de bom, que você teve de bom nessas experiências, tem que ser somadas ao que você tem. A Nina é engenheira de pesca. Não é muito fácil fazer essa conexão agora de engenharia de pesca com contabilidade. Aí você está querendo me complicar, Nina. Tô brincando. Vão colocando aí as suas experiências, né? Algumas são mais fáceis de fazer a conexão, outras nem tanto, né? Engenharia de pesca é um curso já, eu acredito que muito regionalizado, né? Então algumas áreas se assemelham melhor, né? Como a contabilidade e o direito, que é o meu caso. Mas podem ter aí as mais diferentes atividades. Eu já vi contabilidade junto com imobiliária, contabilidade com escritório de advocacia. Tem um capítulo no meu livro, deixa eu ver qual que é o capítulo.
Aqui, ó, o capítulo 3, eu não sei se dá para ver aqui, o capítulo 3 diz a contabilidade combinada com outros negócios. E ali eu dou o exemplo do que eu vi nas visitas. Para quem não sabe, para esse livro aqui eu visitei 50 escritórios de contabilidade de referência no Brasil inteiro. Foram 29 municípios diferentes, né? Então fui no Acre, não fui no Amapá ali, como é o caso da nossa participante, mas eu fui no Acre, eu fui em Rondônia, eu fui em Natal, eu fui em... Onde eu fui? Fui em Salvador, São Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina, várias cidades de Santa Catarina, do Paraná, de Minas, Rio de Janeiro, enfim, 15 estados diferentes. E eu observei em muitos dessas empresas de referência exercerem a contabilidade combinada com outros escritórios também. Com outros escritórios também. Então, é algo que funciona, é algo que funciona. Não, nesse momento não é algo que eu estou propondo. Ó, Hortência, o pai dela parece que tinha um açougue e venda de empréstimos, vendas de empréstimos do Banco do Nordeste, ou seja, um correspondente bancário, eu imagino. Ou empresas como a BMG Financeira, empréstimo para aposentado, etc. Legal, Hortência, obrigado. Então, comércio e correspondente bancário. Então vamos lá. Então o que eu vou falar aqui não é necessariamente propor que você já faça preste um serviço complementar de uma outra área junto com a contabilidade. Pode ser também, mas principalmente se você nem começou ainda o teu negócio, ou vai começar agora, ou acabou de começar, melhor você focar numa coisa só. Depois, num segundo momento, de repente você oferece um serviço a mais, senão pode te confundir, né? Pode confundir também a tua segmentação comercial, né? Porque para quem você vai oferecer, se você tiver 2 ou 3 atividades em conjunto, vai dificultar esse teu trabalho. Mas o lance que eu queria falar para vocês era o seguinte: no caso, o que aconteceu? Quando a gente abriu a Martins Alves lá em 13 de janeiro de 2001, quem acompanhou a live de ontem, eu acredito que a maioria acompanhou, foi o seguinte. Então, durante o ano 2000... Opa, tem um problema ali na conexão, acho que está tudo certo. Se tiver algum problema na conexão, vocês me avisam aqui. Aí, meu irmão fazia uma consultoria, José Antônio, ele prestava um serviço para um escritório da advocacia, estava trabalhando em casa, eu falei, vamos montar o escritório. E aí a gente montou o escritório. Meu irmão não era da área, né, não tinha formação em contabilidade, mas qual que foi o lance muito legal no começo da nossa empresa? Ele tinha muitos contatos, muitos contatos. Ele fazia o que hoje vocês estão vendo aí, muita gente na internet, inclusive a minha empresa também faz isso, serviços de recuperação de tributos. Isso lá no ano 2000 também tinha uma onda aí de recuperação de tributos, em razão ainda de inconstitucionalidades lá da Constituição de 1988, refletiu lá no ano 2000, 97 até o ano 2002, 2003 mais ou menos, teve uma série aí de tributos que também as empresas identificaram que tinham sido pagos indevidamente, então estava uma leva aí de recuperação de tributos. E o meu irmão, José Antônio, estava fazendo isso para uma série de empresas, prestando serviço por intermédio de um escritório da advocacia, captando clientes. Em razão disso, ele conheceu muita gente, ele também trabalhou numa multinacional, então ele tinha um bom relacionamento comercial, né? Já tinha tido empresa de outro segmento, então ele tinha um bom relacionamento comercial. Quando a gente iniciou o escritório, quando a gente iniciou a Martins Alves, a gente ficou com essa divisão de eu ser a pessoa técnica, ou seja, executar as coisas, eu sabia fazer, aquelas coisas que eu não sabia fazer, eu fui me encorajando a aprender, né? Então, tudo relacionado à parte técnica e contabilidade, apuração de imposto, abertura de empresas, certidões, enfim, toda a parte técnica contábil eu fui fazendo, né? A gente começou o escritório só nós dois, e ele foi atrás de alguns clientes. Então, num período aí de uns 6 meses, a gente conseguiu uma meia dúzia de clientes bons, né? Além daqueles que eu já tinha trazido, que eu contei a história ontem, que já eram meus clientes
de forma autônoma, ele trouxe mais alguns clientes e a gente já formou uma base legal ali nos primeiros meses do escritório. Conseguimos 2 mercados, conseguimos uma indústria em São José dos Pinhais, uma loja de roupas razoavelmente grande também em São José dos Pinhais, que nos deu uma base sólida para seguir trabalhando. Então, a gente aproveitou essa parte de bom relacionamento que ele tinha, relacionamento com empresas, relacionamento com pessoas, para fomentar a nossa parte comercial, que é uma das principais dores de você que está começando. Então, Augusto, se você está assistindo, só dá um oizinho ali. O Augusto contou a história dele ali e ele me fez uma pergunta relacionada à atividade comercial. Augusto, eu não vou responder a tua pergunta, porque a gente iria longe. Porém, eu só te tranquilizo dizendo que a tua dor comercial de conquistar clientes, ela vai ser agora que você está começando, em 2025 vai ser também, em 2030 vai ser também, e lamento informar, mas quando você estiver em 2040, cara, que você tiver com o teu escritório com 20 anos de atividade, como é o nosso, também vai ser a tua principal dor. Também vai ser a tua principal dor. Todo mundo quer vender, todo mundo quer conquistar clientes. É uma parte realmente bastante difícil. Então, nesse momento, eu só te tranquilizo no sentido de a tua dor é a dor que todos têm. É a dor que todos têm. E também não é prerrogativa, não é uma dificuldade exclusiva do ramo contábil. Se você for conversar com um psicólogo que está iniciando o seu trabalho hoje, com um advogado que está começando hoje, um dentista, qualquer profissional liberal, para comparar um pouquinho mais aí com a nossa atividade, ele vai falar, pô, o duro é no começo, é difícil conquistar clientes. Na verdade, é difícil no começo e depois também. Hoje em dia, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, muitos clientes aí querendo negociar, baixar o honorário, procurando o outro mais barato, né? Então, é muito legal, é muito bonita essa conversa que a gente vê na internet, de, pô, a gente não precisa ter cliente, a gente precisa ter fã, porque o fã não vai pelo preço e etc e tal. Mas a hora que o teu cliente está escolhendo conta para pagar, eu renegociei com um cliente na semana passada, por volta de quarta-feira de semana passada eu fui lá, que ele faturava 1 milhão por mês. Abril e maio ele faturou 180. Ele pode ser o teu fã, ele pode gostar de você, gostar do teu trabalho, mas ele fala, eu faturava 1 milhão, agora faturo 180. E foi o que ele falou, Luiz, eu não vou te pagar o que eu pagava antes. Não dá, não tem como. Eu tenho que comprar, é uma indústria gráfica, eu tenho que comprar papel, tinta, minha luz é uma fortuna e tenho meus funcionários. Você não está na lista de prioridades para fazer a minha empresa funcionar. Eu preciso continuar funcionando. Então o drama comercial é esse. Cuidado com o que a gente vê aí muito na internet, de coisas boas, incentivando e tal. Você realmente tem que prestar um bom serviço para ele, para o cliente te priorizar. Mas vamos falar a verdade, o funcionário dele, o aluguel, a conta de luz, o material, o insumo do teu cliente, ele vai estar na frente do contador. Então essa dificuldade de conquistar clientes, de manter clientes, etc., é muito difícil. Pessoal, alguém me manda um oizinho aí porque parece que deu uma travada. Deixa eu ver se está tudo certo. Opa. Algum problema na conexão, será? Oi, oi. Tá tudo ok? Ah, tá tudo bem, desculpa. É que eu fiquei ali um pouquinho sem nenhuma interação, nem nada. Eu pensei, ué, será que eu tô falando sozinho aqui? Então tá bom. De vez em quando alguém manda um oizinho ali, senão eu penso que eu tô falando sozinho aqui. Então beleza. Então tava nessa linha ali da parte comercial, ok. Então vamos lá, vamos seguindo. Então essa conexão com outras atividades, e nesse exemplo que eu dei da parte comercial, fundamental. Fundamental.
né? Então, se você tem outra experiência de vida, se você tem, se você não está começando o teu negócio sozinho, é fundamental que você aproveite essas experiências. Não precisa ser necessariamente na área comercial. Eu vou parecer o Germano aqui. Germano está presente. Germano, nosso franqueado de Ponta Grossa, interior aqui do Paraná. Vou contar resumidamente ali qual que é a experiência do Germano. Então ele trabalhou bastante tempo numa indústria e nessa indústria ele desenvolveu alguns trabalhos que quando ele resolveu empreender sozinho, alguns trabalhos na área técnica dessa indústria, que quando ele resolveu empreender no escritório dele, ele aproveitou essa experiência e depois foi buscar clientes semelhantes. Olha que interessante. Então a gente viu ali que tinha uma pessoa ali que trabalhou na farmácia. Não foi o Germano, uma outra pessoa ali falou que trabalhava com farmácia, não sei o quê. Então, de repente, se você trabalhou lá principalmente numa rede, lá na rede, deixa eu falar uma rede que eu acredito que tem em todo o Brasil, aí, a Droga Raia, eu acho que tem em todo o Brasil. Então, você trabalhou numa Droga Raia e depois você se formou em contabilidade, você era atendente lá da farmácia. E daí você trabalhou 3 anos na Droga Raia. E aí você montou o teu escritório. Olha lá, o Germano fez planejamento tributário lá nessa indústria que ele trabalhava. Depois, quando ele montou o escritório, ele falou, vou procurar clientes semelhantes que também precisam do planejamento tributário, elisão fiscal. E aí foi, beleza. Olha lá, a Silveira. Desculpa, que eu não estou conseguindo ver a fotinho direito. O perfil é Silveira Seconte, né? Mas eu não consigo identificar o teu nome ali perfeitamente, né? O Silveira, vai. Então trabalhou na farmácia. Então vamos dizer que você tinha trabalhado na Droga Raia por 3 anos e depois se formou em contabilidade, passou mais 1 ano, você montou o teu escritório. Puxa, então você deve conhecer um monte de gente da Droga Raia. E aí você pode, no fato de ter conhecido alguém da Droga Raia, pegar lá uma primeira farmácia, de repente você vai pegar uma segunda farmácia, e de repente na terceira lá, quando você chegar numa outra rede, você vai falar assim, não, pô, eu sou até parceiro da Droga Raia. Você tem um cliente só, você vai falar, sou parceiro da Droga Raia. Tudo bem, você não precisa mentir, nunca se deve mentir. Assim, você é parceiro da Droga Raia, pode dar a entender ao teu cliente que de repente você é da Droga Raia olha lá, o Silveira, sou de Mossoró e tenho um escritório de contabilidade em sociedade. Beleza, pode dar a entender que você tem 1000 clientes de farmácia. Não, você tem um só, 2. Não importa, você vai fazer a tua conexão com farmácias, com distribuidoras de medicamentos, com outros comércios semelhantes, com farmácia de manipulação, etc. Então, você aproveita essa oportunidade para você segmentar o teu negócio, para você conseguir pelo menos os teus primeiros clientes. Lembra o que eu falei ontem? Para você conseguir os teus primeiros clientes, cara, vai pegando, de repente não é exatamente do teu segmento e etc. Mas você vai criando uma base boa ali, uma base consolidada. Tem bastante gente aí de Natal. Então, muito legal isso. Eu queria que o pessoal interagisse também numa segunda linha, antes de eu conversar com as pessoas ali. Eu queria que você falasse assim para mim, alguma coisa que algum cliente já te pediu e não estava no teu portfólio de serviço para fazer. Ou, para quem é empregado, ou já foi empregado, alguma coisa assim que o teu chefe pediu e você falou assim, pô, mas isso não é minha função. Eu não sou pago para isso não tem nada a ver, entende? Então, eu quero exemplos assim que eu também quero mandar um comentário nessa linha e eu vou circular aqui porque eu vou fazer isso daqui a pouco. Teve o caso da Márcia, de Extrema, e eu vou comentar o primeiro dela. Olha lá, ó, Germano já me falando de plano de negócio, a Sônia falando de aposentadoria. Plano de negócios, aposentadoria. Legal. Vou comentar o caso da Márcia, que ela falou que estava dirigindo, ali não vai poder entrar. Fazer 2 comentários dela. Primeiro, parabenizá-la, porque ela resolveu empreender agora em janeiro e está tendo uma dificuldade grande aí em razão da pandemia e etc. E papapá. E eu perguntei para ela quanto que ela investiu, né? E aí ela me falou o valor, eu não vou colocar aqui o valor, para não expor, enfim. Mas foi um valor baixo. Então, Márcio, você está me escutando? O valor foi baixo e serve para todos. Eu falo isso nas minhas palestras também. Então, ela investiu um valor bastante
modesto para começar o escritório dela. E aí se ela tinha mais ou não tinha, não é relevante nesse momento. O que importa é que ela investiu um valor baixo e ela está ainda trabalhando de casa. Ela está ainda trabalhando de casa, ok? Então ela não montou uma estrutura. Ela separou uma pequena área da casa dela, comprou alguns equipamentos, então investiu um valor pequeno e começou o escritório. Bom, então isso me faz refletir o seguinte. Nas palestras que eu faço, de uma maneira mais completa, eu puxo esse valor de investimento que contadores fazem no início do negócio e também no decorrer do negócio com a questão da valorização profissional, né? Então é uma luta muito antiga dos contadores, a briga por valorização profissional. Se vocês entrarem aí no CRC de vários estados, capaz de achar lá aqui no Paraná, eu sei que vai ter uma live, se eu não me engano, hoje ou amanhã, sobre valorização profissional no CRC do Paraná. Pode entrar lá e conferir. Quase todos os estados têm comissão de valorização profissional, é o que mais os contadores cobram das entidades de classe, sindicatos, etc. Bom, beleza. E aí, qual que é a conexão com o baixo investimento para iniciar um negócio? Gente, é o seguinte, você investiu um pequeno valor, você está trabalhando de casa, qual negócio você montou? Você montou um pequeno negócio, ok? Então você está trabalhando lá na sala de casa, numa edícula lá no fundo, né? Separou um quartinho, etc. Legal, por um lado, então, vamos falar do lado positivo. Legal, você começou, teve a coragem, começou com o que tinha, maravilha. Mas vamos fazer um raciocínio. Qual cliente você vai conquistar trabalhando no fundo de casa, numa salinha ou num quartinho? Qual cliente você vai conquistar? Você vai pegar uma indústria? Você vai pegar um cliente bom, um cliente que vai pagar 5 mil por mês? Difícil demais. Difícil demais. Quem que vai aparecer? Vai aparecer o MEI. E o MEI vai pagar quanto para você? R$100. 150 reais. É o que o MEI vai pagar, porque o MEI também é desse tamaninho assim. É um ou outro MEI que tem uma visão, que pede mais serviços e tal. Senão o MEI vai pagar, vamos dizer lá, bastante, vai pagar duzentão. Ou você vai pegar o quê? Você vai pegar um pequeno comérciozinho, um pequeno prestador de serviço que vai acreditar no teu negócio, você fazendo de casa. Ó, Germano, tudo isso. Então é capaz de pagar menos ainda, pagar 100zão. A gente tem lá, acho que uns 2 ou 3 meses no escritório, se eu não me engano, paga R$160, alguma coisa. Também não dá muito trabalho. Então, o MEI, enfim. Não sei que você tenha 100 mês, é pouco, né? É pouco. Então lá, ó, a Carla tá falando, tem o MEI. Então conta aí, Carla, quanto que cobra o MEI? Então assim, eu não estou desfazendo desse cliente e nem estou desfazendo do cliente pequeno. Eu estou dizendo só o seguinte. Então qual que é a conexão que eu fiz aqui? Você montou um escritório pequenininho, fez um investimento básico, comprou um computador usado, está usando um sistema contábil bastante simples, tá fazendo de casa, você vai pegar clientes pequenos, você vai conquistar, melhor dizendo, clientes pequenos. Então vai ser difícil você alavancar, o teu comercial vai estar limitado. Mesma coisa se você faz no cowork eu já vejo um pouquinho melhor, mas também tem essa dificuldade. O contador tem uma relação com o cliente muito de confiança, o cliente quer saber onde é que você vai, qual que é a tua estrutura. Até pouco tempo atrás aí os contadores colocavam lá no site, na placa, assim, sede própria, né? Hoje não é tão relevante isso, claro que não, mas assim, o cliente ver e falar assim, nossa, tem uma empresa boa. Não precisa ser nada de luxo, não estou falando para você alugar uma sala e colocar lá um porcelanato, um lustre maravilhoso e etc. Não, mas ele te vê ali que você está consolidado, ou seja, das 8 às 18 você está aqui, está seguro, se eu vier aqui ano que vem você está aqui de novo. Então por aí, Germano está colocando o MEI, é uma escalada, é um investimento que você faz num possível cliente que, começando ali do começo, assim como
muitos aqui estão começando, amanhã ele possa se tornar um grande. Mas o fato é que muitos MEIs vão morrer MEI. Isso é certo. O cara começou MEI e ele vai ficar MEI o resto da vida. Ele só fez o MEI para ter uma maquininha de cartão e ponto. E ponto. É isso que ele quer. Né? Então ele nem quer ter o MEI, ele nem queria ter o CNPJ. Ele só fez o MEI para ele poder ter a maquininha do cartão, uma conta pessoa jurídica, alguma coisa assim. Então vamos encarar os fatos. Vamos encarar os fatos. Essa é a realidade. Alguns MEIs podem se tornar grandes empresas? Sim. Agora eu desafio vocês aqui a me dizer qual MEI. Talvez passe no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Lá vai passar 2 ou 3 histórias do cara lá que começou de pipoqueiro, por exemplo, e agora ele tem uma indústria de alimentos. Com certeza deve ter. Agora, quantos desses são? Tem poucos. Tem poucos. A maioria fez ali, né? Então a pessoa lá, por exemplo, tem uma pequena confecção. Ela vai fazer aquilo, ela é uma costureira, por exemplo, e ela vai ficar sempre aquilo. Algum problema para ela? Não. Aí é uma opção dela. O problema é para você. Então nem todos aqueles MEIs vão virar grandes empresas. Então, vamos botar aí a realidade, né? Não vai acontecer isso. É ou para pagar o INSS, ali o Anderson falou. Então, beleza. Então, eu comentei aí a questão de trabalhar em casa, fazer um investimento muito pequeno para abrir o teu escritório. Pode ser que você não alavanque dessa forma. Se você fez lento, o teu resultado possivelmente vai ser lento também. Beleza? Deixa eu ver quem está conectado aqui. Quero ver se eu converso com o Augusto ou com a Jaqueline. Deixa só antes eu comentar o seguinte. Eu perguntei ali se foi pedido outras coisas para você fazer. Gente, você é funcionário, teu chefe pediu para você fazer outra coisa? Faça, cara. Ah, teve a oportunidade de fazer lá uma aposentadoria de um funcionário, de um sócio de um cliente e tal, pediu. Faça. Você vai agregar conhecimento, você vai fazer um negócio diferente, você vai ter a oportunidade de aprender algo a mais. Você vai ter a oportunidade de aprender algo a mais. Pode ser que daquilo ali vire um segmento, vire um departamento dentro do escritório. Pode ser que você, num futuro negócio, preste esse serviço também. Então, esse exemplo que a Sônia deu ali de aposentadoria, no meu livro ali que eu falo de serviços que combinam com a contabilidade, tem alguns escritórios aí que fazem também toda essa parte burocrática e de acompanhamento para aposentadoria junto ao INSS, que é uma burocracia grande, né? E é uma oportunidade de negócio. Nós temos lá na Martins Alves um escritório de advocacia, são 2 ou 3 advogados, são 2 sócios e eu acho que eles têm mais 1 ou 2 parceiros ali. E eles ganham muito dinheiro fazendo processos junto ao INSS. Aposentadoria, revisão, etc. E isso tem a parte judicial e tem a parte que não é judicial também, é o trâmite de documentos ali, porque para a pessoa se aposentar ele tem que juntar uma caixa de documentos, enfim, né, seja físico ou seja digital, não é tão fácil, e se valer de pessoas que intermediam isso, faz sentido. Então teu chefe pediu um negócio, o cliente pediu um negócio diferente, vai fazendo, principalmente nesse momento em que você está no momento de desenvolvimento, você tem um escritório pequenininho, claro, não é para deixar o teu cliente te explorar, para ele pedir um monte de coisa que não está no contrato. Mas de repente é algo que você possa agregar, que vai valorizar o serviço, que você vai ganhar experiência, é muito válido. Nós começamos um outro negócio, que é a administração de condomínios. Dessa forma, chegou um cliente, vou contar essa história bem brevemente. Chegou um cliente, eu não estou conseguindo acompanhar todos os comentários ali, mas vão mandando, eu vou pegando assim que der. Chegou um cliente para nós, entrou a Karine na live ali, que ela é funcionária nossa da área de administração de condomínios. Entrou um cliente meu em 2005, quer dizer, ele não era cliente, ele bateu na minha porta, era um senhor, e ele falou assim, eu tenho tantos apartamentos, senhor bastante impositivo assim, eu tenho tantos apartamentos que eu vivo de aluguel, eu sou síndico de 3 prédios e tal, e você vai fazer a contabilidade e a folha de pagamento.
Ele falou assim, da contabilidade, ele falou, só preciso o relatório assim. Ele já me veio com o relatório pronto, e nesse condomínio tem 4 funcionários, nesse tem 3, nesse tem 2, e eu sou síndico de todos, e daí eu vou te pagar 350. 350 ou 450, uma coisa assim, pelos 3. Eu falei, não, mas a gente não atende condomínio, né? Me pegou meio de surpresa, assim. Ele falou, não, mas é tranquilo, você vai fazer, eu vou te pagar, vou dizer que é 450, tá? Não me recordo agora. 2005. Eu vou te pagar 450. Ou seja, ele entrou no meu escritório, eu nem conhecia, então eu já tinha escritório há 4 anos. Ele entrou assim meio dando ordem, sabe? E daí eu fiquei meio assustado assim, mas. E daí ele deu o valor. Por quê? Porque ele já tinha lá na planilha dele do condomínio quanto que ele gastava disso. Então ele já veio, ele falou, vou te passar e eu vou te pagar 450. Então não deu muita margem para negociação, sabe? Que tem pessoas que são muito duras, né? Então ele já veio com o script pronto e tá. Ele morava ali pertinho e tal. Condomínio Marcos Moro, Juliana e o Torres. Depois esse Torres saiu. O Marcos Moro é cliente até hoje. Uns 15 anos isso, 15, 16 anos. Ele falou, você vai fazer isso. Daí eu pensei, mas não pensei muito assim, eu fiquei meio... Tá, falei, então tá, manda os documentos aí. Foi o gatilho que eu tive para pensar um pouco. E daí eu pensei, eu falei assim, bom, esse senhor é síndico de 3 condomínios, ele veio aqui todo cheio de pose, que ele tinha 80 kitnets, não sei o que, e realmente tinha, porque depois a gente ficou amigo e tal, ele acabou falecendo, mas a esposa dele é nossa cliente até hoje, e ele tinha realmente 80, 100 kitnets, apartamentos pequenos, vivem de aluguel, mas eu confiei naquela informação dele, eu falei, eu vou fazer isso daí para os 450, nem vi se era bom, se era ruim, eu falei, vou fazer para esse cara. E foi bom, porque a partir daí vieram outros condomínios, depois ele comprou uns imóveis num condomínio maior, e daí a gente pegou esse condomínio, que ele era um condomínio de serviço hoteleiro também, ele era um pool, e então lá em 2007, 2008 foi um honorário super bom pra gente, e a partir daí a gente começou a fazer condomínios, e hoje a gente tem uma empresa de administração de condomínios, ou seja, confiando naquela oportunidade, que no primeiro momento ali eu podia ter estufado o peito e falado, não, quem dá o preço aqui sou eu que sou o dono da empresa, eu já sou empresário, estou aqui há 4 anos, ou seja, me encher de pose, né? E para não ter aquela imposição daquela pessoa que tinha acabado de entrar no meu escritório, mas aproveitando aquela oportunidade que bateu na minha porta, como a Karine colocou ali, aquilo virou um novo negócio. E hoje a gente tem uma boa carteira de condomínios que nos dá uma boa rentabilidade. Então, você eventualmente aproveitar uma oportunidade que o teu chefe te dá, que um possível cliente te dá, é muito importante. Pessoal, vou ver se eu converso com alguém aqui. Vamos ver quem está na live. Ah, não apareceu. Augusto, Jaqueline ou Valquíria, se vocês estiverem aí, deixa eu ver se eu consigo chamar vocês aqui para convidar. O Augusto está aqui, vamos conversar com o Augusto. Estou aguardando o Augusto é de São Paulo, ele montou um escritório agora, tem 20 anos. Fala, Augusto! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Tá Bom aí, certo. gostei da tua participação. Ontem você me mandou ali a tua história logo que acabou a live, né? Eu acho que foi o primeiro que mandou, o segundo. E Sim. então te agradeço aí pela tua participação, te parabenizo você tem 20 anos, né? Isso, 20 anos. Beleza. Então você já logo cedo aí já está se metendo a empreendedor aí, boa sorte, né? Tomara que a gente se cruze aí pelos caminhos. Eu vi no Instagram ali você tinha uma foto, acho que no Conta Azul com ali do ano passado, né? Espero que a hora que voltem Isso. os congressos aí a gente possa se encontrar pessoalmente. Show. Conta aí bem rapidinho para mim, parece que você é funcionário de uma empresa, de um escritório, mas você junto com Isso. outras 2 pessoas montaram ali a Contiu, né? Contiu Contabilidade. Isso, exato. Conta Como que conta funciona, aí assim. né? Isso, Luiz, como que funciona? Eu trabalho no escritório de contabilidade, né? E por meio desse escritório de contabilidade, eu comecei, já pensava, né, no empreendedorismo como
como um ramo, né, de atividade em si, seguir a reta essa questão. O escritório que eu trabalho é um escritório bom, só que a gente sabe que hoje o empreendedorismo é um desafio muito maior, né? E eu queria ir além do que a CLT promete, né? O que você como funcionário pode receber. Então, eu me aliei ali junto com meus dois sócios, né? A gente abriu a Contiu, estamos aí em processo de captação de clientes, conhecendo cada vez mais o mercado, mas o foco é justamente esse, né? E mesmo com 20 anos, o pessoal fala que é um pouco novo para isso, mas mesmo com 20 anos, eu você tem que ter aquela garra, né? Aquele amor por empreender, por empreender. Porque empreender hoje a gente sabe que é ajudar as pessoas, é você ajudar um grupo de pessoas por meio de um foco, né? Hoje a contabilidade, por exemplo, pode ajudar o cliente de diversas formas, desde uma gestão financeira até uma parte tributária bem detalhada, bem resumida para o cliente, ajudar ele nessa parte, né? Benefícios fiscais que eles não sabiam antes. Então, tudo isso é pautado, né? Então, eu queria mostrar o valor que eu consigo agregar para o cliente, né? Então, Legal. resumidamente, é isso, né, Luiz? Legal. Te parabenizo, você está no caminho bem certo aí, então, apesar de novo, eu já vejo que você está bastante antenado com o mercado, eu vejo que é por aí mesmo. É, Você, pelo que eu vi ali no perfil da empresa que vocês criaram, a Contiu Contabilidade, você e é de contabilidade digital, né? Você está indo nessa linha da Isso, contabilidade digital. Bom, isso. eu tenho dois comentários ali, até porque a ideia hoje também não é tratar do teu negócio, da tua empresa, mas sim conhecer um pouco da tua parte. Mas eu observei duas coisas ali, né? Você me perguntou da parte comercial, né? Como fazer para conquistar clientes numa cidade grande como São Paulo, estão em São Paulo capital, né? Uhum. Beleza. Isso. Então eu vi o seguinte, ó, Guarulhos, no caso. você tem dois, eu quero comentar só dois detalhes ali que serve de é para você refletir. Eu não estou dizendo que está certo ou estou errado, mas eu visualizando ali, eu percebi isso. Então, primeiro, você colocou um nome em inglês, você misturou um inglês com contabilidade ali, Cont You Contabilidade. Você partiu para o ramo de Contiu, Cassiano. Cont, C-O-N-T-U, de você em inglês. Y-O-U. Então, Contiu, contabilidade. Bom, você misturou um nome em inglês com uma abreviatura de contabilidade e partiu para o contabilidade digital. E aí a tua Isso. pergunta de clientes. Bom, Certo. então o meu comentário é o seguinte: você partiu para contabilidade digital, você falou agora, e isso me tranquiliza, que você está buscando clientes, mas assim, na contabilidade digital, numa cidade como São Paulo, cara, o clique no Google ou um clique numa rede social de anúncio pago é caro, é caro demais. Eu sei porque eu faço aqui em Curitiba, e aqui em Curitiba já é caro. É caro. A concorrência é muito grande para você colocar lá contabilidade São Paulo e te acharem. Cara, esse clique em São Paulo, eu não sei, mas deve estar R$ 5 mais ou menos. Porque São Paulo, a concorrência é absurda. E aí, na Isso. contabilidade digital, você entra num nicho que você vai competir aí com Conube, Contabilizei e outras aí que tem muita bala na agulha, tem muito dinheiro. Eles não começaram em casa. Eles foram buscar dinheiro muito grande e tem um monte de outras aí. Eu citei essas duas porque são grandes e conhecidas, mas tem muitas outras empresas de contabilidade digital, né, investindo pesadamente com sites muito bons, com redes sociais muito efetivas e botando dinheiro, pagando para quando colocar lá abertura de empresa em São Paulo, contabilidade em São Paulo, Simples Nacional em São Paulo, MEI em São Paulo, vai aparecer esses caras. Se você coloca a tabela do Simples Nacional, aparece esses caras antes do que a Receita Federal, de tanto que eles pagam. Então, a minha linha para você pensar é o seguinte: então você colocou o nome em inglês e você partiu para a contabilidade digital que você vai concorrer com esses caras. E isso
vai te dificultar a conquistar um cliente pela internet, que é um dos objetivos principais da contabilidade digital, porque o cara já te acha, o possível cliente já te acha por ali e te contrata por ali, faz o contrato por ali, te manda os documentos por ali. E você, de repente, com isso, vai ter com essa segmentação, você vai ter um pouco de dificuldade de conquistar o mercado do bairro, uma panificadora, um cliente, um médico, um advogado. Por quê? Porque esse cara ele está na contabilidade tradicional. Se você pegar a panificadora que você frequenta, perto da tua casa, que pode ser um bom cliente, tem panificadora aí que paga 2.000 por mês, né? O cara, uma panificadora tem 20 funcionários, tem 30, né? Então, para você pegar esse cliente lá, a panificadora que você frequenta, que talvez poderia te pagar 2.000 por mês, ou 1.000, ou 3.000, enfim, mas pode ser um bom cliente, ele vai ter dificuldade de te contratar com o teu nome em inglês, falando que é contabilidade digital, você contratá-lo ali, daí você falar para ele, ó, agora você tem que me mandar os documentos todos eletronicamente, eu não quero papel. Esse cara talvez vai refugar, vai dificultar a tua conquista de clientes. Então, como eu disse, quando você escolhe um segmento, você pega a parte boa, mas você abre mão de algumas coisas também. Então, essa reflexão que eu queria fazer sobre o teu negócio, mais uma vez, não estou dizendo que está errado, de jeito nenhum, não conheço, eu peguei as tuas mensagens, a gente conversou ontem, 2 ou 3 mensagens, estamos conversando agora, então não é o objetivo aqui entrar no teu plano de negócio, mas serve de reflexão de que quando você escolhe o caminho azul, o amarelo fica mais difícil, quando você escolhe ir para a esquerda, para você voltar para a direita, fica mais difícil, então a segmentação tem isso, tá? Então fica aí a dica para você refletir e que sirva aí para os demais aí como de forma complementar. Show. Beleza? E eu quero que você participe amanhã, porque eu sabia que você tem muitas perguntas e eu quero conversar mais com você, eu quero que você participe, eu quero que depois a gente vai ter uma sequência aí a partir de amanhã e eu quero que você ali, de repente, seus sócios também entre nesse grupo aí para a gente conversar. Beleza, Augusto? Muito obrigado pela tua participação, por ter aberto ali, exposto a tua história e permitido que eu comentasse aqui, tá bom? A gente vai falar mais, com certeza. Fique em paz, Luiz. Então eu te vejo amanhã com as dúvidas certinho. Valeu. É isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade, viu? Valeu, Augusto. Até mais. Tchau. Valeu. Beleza, então agradeço a participação do Augusto. Fica aí essa reflexão também. Pessoal, nós temos 7 minutos. Antes quero ver se eu converso com mais uma pessoa ainda. Jaqueline, se a Jaqueline tiver apostos ali, eu quero conversar com ela. Vanessa. Vanessa. Vanessa, pera lá. Eu não lembro de a gente ter conversado, Vanessa. Tá, deixa eu só, então, ir na sequência aqui. A gente tem ainda 6 minutos. Bom, pessoal, então a gente comentou aqui o caso do Augusto, o caso da segmentação, o caso de aproveitar a oportunidade que eventualmente vai aparecer para você como se fosse algo a mais. Puxa, isso não é a minha função, isso não é a minha obrigação, o cliente está me explorando. Calma, seja mais humilde, aproveite as oportunidades, se deixe, entre aspas, ser explorado, como foi o caso que eu comentei aqui agora, se faça de bobo. O cliente pediu para você fazer um contrato, o cliente te pediu para você fazer um negócio, você sabe que não está no pacote. Mas, de repente, o cliente te pediu para você fazer um negócio, um cadastro de importação e exportação, um radar na Receita Federal. Já fiz isso, chato. Mas, de repente, para você pode ser uma oportunidade, de repente você está numa cidade litorânea, de repente tem porto, de repente tem empresas de importação e exportação aos montes na tua empresa, e de repente você fazendo um serviço lá para ele, um despacho aduaneiro, sei lá, que ele vai estar te explorando ali, você vai falar, pô, mas ele me contratou para fazer folha de pagamento, para fazer isso, aquilo, e de repente ele está... Seja explorado um pouco, você está no começo, vai ser uma experiência boa, você vai aprender com isso, faz a aposentadoria da pessoa que não está no pacote, faz um plano de negócio, como o Germano colocou agora há pouco, não está no pacote.
Se o teu chefe está te pedindo um negócio diferente, não se sinta explorado. Talvez ele confiou somente em você dentro do escritório. De repente tem 5, 6 pessoas lá que fazem folha de pagamento, imposto e tal, e agora surgiu um negócio lá para fazer o Pronamp. Ele falou, ó, os Pronamps aqui, os cadastros, separar os documentos aqui, você que vai fazer. Aí você vai falar assim, pô, mas eu faço folha de pagamento, agora eu vou ter que ficar fazendo empréstimo para cliente. Faz, cara, você trabalha das 8 às 18 do mesmo jeito. Então faz ali o que o teu chefe está pedindo, vai ser uma oportunidade de você conhecer um algo a mais. Pessoal, eu vou convidar vocês para dar sequência amanhã, porque amanhã eu quero afunilar na divulgação, era separando adultos e crianças. Então, assim, quem quer realmente empreender, quem quer ter um desenvolvimento, quem já está empreendendo, como o Augusto, já começou, como é o caso da Valquíria, da Márcia, da Jaqueline, que quer montar o negócio de novo, que quer empreender, fica aqui amanhã que a gente vai formar um time forte ali, vai formar um grupo forte para que eu possa acompanhar vocês, eu quero estar de perto, eu quero dar mais atenção para a gente evoluir em conjunto. Tá certo? Então não percam amanhã o nosso fechamento e vejam ao vivo, não vejam gravado. Acabei deixando a live de ontem gravada, porque era a primeira, mas a de amanhã tem que ser ao vivo, ok? Participem ali dela inteira, desde o comecinho. Ontem deu certinho o tempo, hoje eu já estou vendo que eu já passei um pouquinho do tempo aqui, mas eu quero ver se dá tempo ainda de conversar. É que a Valquíria, eu estou vendo a tua solicitação aqui, mas eu não tinha, eu não lembro, a Valquíria... Ah, pera lá. Ah, beleza, Valquíria. Tava vendo teu nome errado aqui, Valquíria. Vamos conversar um pouquinho. Temos 2 minutos, vou conversar 2 minutos com a Valquíria. Bom dia. Oi, Valquíria, tudo bom? Tudo jóia. Bom dia, Valquíria. Você é de Patinga, Minas Gerais, né? Isso. Você foi demitida agora na pandemia e resolveu empreender. Resolveu empreender. Você também está trabalhando de casa. Isso, certo? Uhum. Legal. Então, aquele comentário que eu fiz do trabalhar de casa, que foi para a Márcia, que é também de Minas, de Extrema, também serve para você. Legal, ponto positivo é que você começou, ponto negativo é que possivelmente você vai pegar somente clientes pequenos. Eu quero separar uma história da Valquíria e vou comentar essa. A Valquíria falou o seguinte, ó, caiu o celular da Valquíria, não tem problema. Ó. Ela tinha experiência no fiscal e na legalização, certo? E agora, você fazendo o trabalho sozinha, você está tendo que aprender tudo, certo? Tudo de uma vez, isso. E foi uma evolução muito grande, certo? Foi, certo. É porque, na verdade, assim, quando a gente é funcionário, a gente é muito robotizado, igual eu falei na mensagem com você. Acho que eles ficam com medo de ensinar e a gente... aprender e depois pegar os clientes deles. Eu acho que eles pensam assim. Beleza, ó, deixa eu só te interromper porque eu quero comentar disso. Se alguém aqui trabalha para um empregador, que vocês percebam esse pensamento que a Valquíria falou, troquem de emprego imediatamente. Imediatamente você tem que trocar de emprego. Porque se você trabalha para um dono de escritório ou um chefe que te cerceia o desenvolvimento, você tem que fugir desse lugar. Você tem que fugir desse lugar, porque é um lugar que está te limitando, está colocando uma barreira em você, e você não consegue subir. Você tem que sumir desse lugar aí. Procure outro emprego. Qualquer coisa é melhor do que isso. É verdade. Vai, Na então. verdade, E agora daí você está aprendendo de tudo. Aí eu estou aprendendo de tudo. Aí a gente começa a comprar curso de prática, pergunta um colega que tem mais experiência e vamos indo. Assim, na verdade, tem hora que dá um medo, né? Uma insegurança, fala assim, Jesus, eu não vou dar conta. Mas aí a gente vai seguindo em frente, passa aquela ansiedade e vai seguindo em frente. Né? Se a gente escolheu a profissão é porque a gente gosta. Tá. Pessoal, 26 segundos. Eu sou a favor do seguinte, não tem toda a experiência na prática vai superar tudo isso. Vai em frente.